Bom dia, guerreiros, bom dia, você, soldado do exército do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, um dia excelente. Bom, nós já vimos no capítulo 14 que Paulo e Barnabé, eles rasgaram a roupa porque queriam oferecer sacrifícios para ele, endeusar eles, né? Dar a eles privilégios. Eles rasgaram, foram apedrejados, Paulo foi apedrejado até. Agora nós vimos que Paulo e Silas, né? Paulo expulsou um demônio de adivinhação, um demônio. A gente vê na Bíblia que Deus envia anjo e vê também que ele envia demônio. Engraçado, né? Ele enviou um demônio para atormentar Saul. Nós, na verdade, temos a Bíblia, a palavra de Deus, da seguinte forma: tudo que Deus revelou é para nós fazermos uso, né? Está escrito. E aquilo que não revelou pertence a ele. Eu não sei por que ele envia demônio para atormentar ou para fazer adivinhação. Eu posso fazer aqui uma teologia, né? Para quê? Para testar a fé, para ver se você tem fé mesmo. Pode ser várias coisas, mas eu prefiro conversar isso diretamente com Deus. Agora no capítulo 17, nós vamos ver que Paulo vai pregar justamente sobre o Deus desconhecido. Você conhece Deus? Você sabe quem é? Quem é Deus para você? Paulo vai falar sobre Deus desconhecido para pessoas de muita sabedoria. Filosofia é uma teoria. É uma teoria. A gente vai ver que... A gente vai ler aqui. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, por esse relatório do Lucas, Pai. Que relatório incrível, verdadeiro, honesto. Um relatório rico em testemunho, Pai. E um relatório rico em investigação. Muito obrigado, Pai. Revela, ensina, mostra os caminhos e nos ajuda, Pai. Misericórdia pela nossa incredulidade, e misericórdia porque a nossa fé é muito pequena, misericórdia porque a gente não vigia o tempo todo, a gente se distrai. Pai, eu coloco a mim e a minha família no teu altar para que a gente não se deixe desviar, principalmente nessas épocas de final de ano, de festa, onde muita coisa ruim acontece nas regiões celestiais, Pai. Ah, Senhor, protege a minha família, protege todos os teus filhos, toda a tua família, Pai, para que nós não nos desviemos nem na direita, nem para a esquerda da tua palavra, que nós nos mantenhamos firmes, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza no teu caminho, Pai, para a tua honra e para a tua glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17 de Atos, é uma delícia. Ai. Em Tessalônica, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo esperado, conforme está nas Escrituras. As Escrituras que ele está falando é o Velho Testamento, que foi todo ele cumprido. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, mestre da lei, conhecia profundamente as Escrituras. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, novamente Lucas falando da inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Se você olhar bem,
o Estado Islâmico, os muçulmanos, que perseguem os cristãos e matam porque eles pregam Cristo, é a mesma coisa. A mesma coisa que acontecia naquela época acontece nos dias de hoje. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia, nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que investigavam tudo que era falado. Olha só. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Você tem uma Bíblia? Você examina as Escrituras? É importante, é fundamental. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, correram para lá, agitando e alvoroçando a multidão. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Agora em Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos. O que eram os filósofos epicureus e estoicos daquela época? Os epicureus, a princípio ensinavam que o sumo bem da felicidade, o bem total, o bem pleno é a felicidade. Mas como obter a felicidade? Plenamente. Nós temos lapsos de felicidade, mas para eles o sumo bem era a felicidade, mas não o mero prazer momentâneo, nem a alegria passageira. Já nos tempos de Paulo, no entanto, essa filosofia se degenerara a um sistema mais sensual do pensamento, como se a felicidade fosse o prazer mundano. Eu quero ser feliz, eu vou curtir a vida. A filosofia é uma teoria que ela muda com o tempo. Os filósofos estoicos, ensinavam que as pessoas deviam viver em conformidade com a natureza, tudo pela natureza. A gente já viu alguns grupos aí que vão para o meio da natureza viver só de brisa. Pois é, exatamente como naquela época, acontece nos dias de hoje. Vamos continuar lendo. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que estava tentando dizer esse tagarela. Tagarela era aquelas pessoas que, como catava semente, como passarinho catando semente, catava ensinamentos aqui e ali e saía repetindo. É muitas pessoas que repetem versículos da Bíblia, mas nem lê o texto, nem entende o contexto. Isso é um tagarela. O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião, e agora ele vai pregar o Deus verdadeiro, do Areópago, e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos.
Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Eles adoravam até ao Deus desconhecido, né? O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu estou lhes anunciando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fogo, o fôlego e as demais coisas. De um só Adão fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, de cerâmica, feita por arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus Cristo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se e creram nele. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abra o nosso entendimento, nos motive a ler e a entender e a ouvir a palavra de Deus, e passemos a viver, andar com Deus, para a glória dele. Não é para a nossa glória, não, é para a glória dele. Tenha um dia incrível, fantástico, fica com Deus.